O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus queridos amigos. Desejo-vos que a paz do Senhor possa estar com todos vós. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, dia 19 de janeiro. Estamos quase a terminar o primeiro mês do ano e, graças a Deus, tem sido um mês enriquecedor através dos estudos bíblicos, o estudo do grande conflito aqui diariamente. O Senhor tem nos concedido força, vigor, mente clara para que possamos preparar e meditar nesses assuntos tão profundos e pertinentes para os nossos dias hoje. Amigo querido, quero saudar a todos e agradecer aqueles que estão colaborando conosco, assistindo, partilhando nas suas redes sociais e também esforçando para inscrever, deixando o seu like. Muito, muito obrigado por todos que estão cooperando conosco nesta grande tarefa. Deus possa continuar a vos abençoar e vos fortalecer. Quero vos convidar para nós orarmos, para abrirmos a palavra do Senhor. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado e proteção que tu nos concedes a todo tempo. Queremos abrir a tua palavra para meditar e pedimos que o teu Espírito nos dê entendimento e guarde essas palavras no nosso coração. Cerca-nos com a presença dos teus anjos, pedimos pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, ontem nós estudamos sobre duas classes de pessoas dentro da igreja e vimos que essas duas classes percorrem toda a história do mundo desde que o pecado entrou. Sempre tem havido duas classes. E hoje nós estamos no último tema do capítulo 2 e vamos concluir com o assunto importante deste tema, os primeiros cristãos leais e genuínos. O nosso subtema de hoje é Boas Novas de Paz ou de Guerra? Paz ou espada? Vamos ver o que a lição nos apresenta. Diz-nos aqui que como, pois, pode o Evangelho ser chamado mensagem de paz? Os anjos cantaram sobre as planícies de Belém, quando Cristo nasceu nesta terra. Os anjos cantaram dizendo glória a Deus nas alturas ou nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Lucas 2, verso 14. Como, pois, pode-se dizer que é o Evangelho de paz? Será que os anjos enganaram-se a dizer paz na terra entre os homens? O que realmente o Evangelho significa? Hã? Aparentemente, há uma contradição entre essas declarações dos anjos e as palavras de Cristo. Em Mateus 10, verso 34, Cristo diz: Não vim trazer paz, mas a espada. A profecia em Ezequiel, em Isaías, nos diz que ele era o príncipe da paz. O que Jesus realmente quis dizer com não vim trazer paz, mas a espada? Meus amigos, corretamente entendidas, porém, ambas estão em perfeita harmonia. Tanto a declaração de Jesus quanto o que os anjos cantaram e a profecia em Isaías que descreve sobre Jesus como o príncipe da paz, está em harmonia. Todas essas declarações, quando compreendemos claramente o que está escrito. Então vejamos, o Evangelho é uma mensagem de paz. A religião de Cristo recebida e obedecida espalharia paz e felicidade por toda a terra, porque os anjos disseram paz.
para toda a humanidade. Se toda a humanidade aceitasse a religião de Cristo, o cristianismo vivo e verdadeiro, tal como é em Cristo, haveria paz. Foi a missão de Jesus reconciliar os homens com Deus e assim uns com os outros. Mas, de modo geral, o mundo se encontra sob o domínio de Satanás, o acérrimo inimigo de Cristo. O Evangelho apresenta princípios de vida que se acham em discrepância com os seus hábitos e desejos, e eles se erguem contra o mesmo, contra o mundo. Aí é que começa a guerra, o conflito. Odeiam a pureza que lhes condena ao pecado e perseguem aqueles que insistem em manter suas santas reivindicações. É neste sentido que o Evangelho é chamado uma espada. Mateus 10:34. Porque o Evangelho não compactua com o pecado, não compactua com os desejos e hábitos mundanos, não compactua com as ideologias e filosofias humanas, então o Evangelho, visto no ponto de vista dessas ideias, é o Evangelho de espada, conflito, porque para aqueles que querem viver uma vida coerente com o que está escrito, claro que não vai haver paz. Muitos que são fracos na fé estão prontos a lançar de si a confiança em Deus pelo facto de Ele permitir que os ímpios prosperam, ao passo que os melhores e mais puros são atormentados pelo cruel poder daqueles, não é? Ficam desconfiando de Deus, ficam a pensar que como é que Deus diz que Ele é amor, que Ele é dono de tudo? Nós que o guardamos, que o servimos e guardamos as suas recomendações, os seus princípios, os seus juízos, sofremos necessidade e outros estão prosperando. Como pode alguém que é justo e misericordioso e infinito em poder tolerar tal injustiça? Meus amigos, Deus nos deu suficiente evidência do seu amor. E essa suficiente evidência está na pessoa de Jesus. Não devemos duvidar de sua bondade, por não podermos compreender sua providência. Disse o Salvador: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. João 15, verso 20. Não é o servo maior. Jesus também foi destituído de toda a riqueza e bens que ele possuía. Tornou-se um pobre nesta terra para que pudéssemos ser ricos nele. Isso significaria que Deus, o Pai, não o amava? Muitos de nós temos confundido o amor de Deus pelo bem-estar nesta terra, pela paz que essa terra oferece. Por isso que muitas vezes, quando as situações invertem, então nós desistimos e seguimos a linha do pensamento mundano. Os que são chamados a suportar a tortura e o martírio estão apenas seguindo as pegadas do dileito Filho de Deus. Os justos são postos na fornalha da aflição para que eles próprios possam ser purificados, para que o seu exemplo possa convencer a outros da realidade da fé e piedade, e também para que sua coerente conduta possa condenar os ímpios e incrédulos. Eis a razão, o Senhor permite-nos passar muitas vezes pela fornalha da aflição. O Senhor quer que nós sejamos purificados. O ouro, para ser puro, só pode ser através de fogo purificador. E a palavra do Senhor nos diz que Deus pode tornar o homem mais puro do que o ouro de Ofir. E de que jeito Deus o faria? Será que era pegar o homem e colocá-lo no fogo e fazê-lo passar pelo fogo, queimando para que ele possa ser puro? Não, Deus não faria isso. É pela fornalha da aflição que às vezes Ele nos permite passar. E é por essa vida coerente que nós podemos
condenar os ímpios e incrédulos pela conduta incoerente que eles vivem. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade contra ele, de modo que todos possam ver sua justiça, a justiça de Deus, e misericórdia quando aqueles forem completamente destruídos. Todo ato de crueldade para com os fiéis de Deus será punido como se fosse feito ao próprio Cristo. Todo ato. Por isso, não tenha medo de sofrer por Jesus. Se você for chamado a sofrer por causa do amor de Deus, por manter fiel à verdade, olhe para Jesus. Como os discípulos no passado alegravam por fazer parte do sofrimento de Cristo. Paulo declara que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo de Timóteo 3,12. Meus amigos, por quê? Pois parece a perseguição grandemente adormecida. Por que a perseguição hoje parece que é adormecida? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo, de modo que não suscita oposição. Não há oposição hoje. Porque o mundo e a igreja estão como se fossem um. A religião de nossos dias não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. Por isso é que naqueles dias havia perseguição. E hoje, não. Mas a palavra do Senhor diz que haverá um tempo em que novamente suscitará o fogo da perseguição. Por serem as verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, é que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. O cristianismo é tão popular no mundo, toda a gente fica alegre, todo mundo quer ser cristão, todos vão atrás, batem palmas, entidades políticas e tudo mais. Por quê? Está tudo parecido, tudo semelhante. Mas aqui nos diz que haja um reavivamento da fé da igreja primitiva, como era dos apóstolos, e os fogos da perseguição serão novamente acesos. E esses dias estão prestes a chegar. A igreja de Deus, reavivada pelo poder do Santo Espírito, num reavivamento verdadeiro e cheio de piedade, vai suscitar perseguição. E uma perseguição, conforme diz o livro de Daniel, tal qual nunca houve, e depois dela não haverá. Meu querido amigo, minha querida amiga, o Evangelho é de paz, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus diz que é de espada. Que cada um de nós estejamos preparados, cheio de paz do Senhor no nosso coração, estarmos prontos para enfrentar a espada, porque ela está vindo. E não esqueçamos, como Jesus nos disse, todos quanto quiserem servir ao Senhor piedosamente, hão de sofrer perseguição. Se você e eu realmente queremos servir a Deus, então não esperemos a paz que esse mundo oferece. Que Deus possa nos ajudar e que este tema do capítulo 2, cristãos leais, possam inspirar-nos realmente a buscar permanecer firmes, seja em meio de perseguição, de morte, de fome, de tristeza, que possamos permanecer firmes e inabaláveis na rocha que é Jesus Cristo. E quando ele se manifestar nas nuvens do céu, todos podemos dizer: eis aqui o nosso Deus, a quem aguardávamos, e nele nos gloriaremos. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado porque o teu evangelho não é somente de paz, mas também é da espada. E que todos possamos compreender que, se queremos viver piedosamente neste mundo onde Satanás tem o domínio sobre as mentes dos homens, nós sofreremos perseguição. Ajuda-nos a permanecer fiéis. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos e os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. Abençoa cada um de nós e cada dia estudando aqui o grande conflito.
que possamos nos inspirar na fé dos nossos antepassados e prosseguir avante até que Cristo volte. Dá-nos um dia na tua presença e guarda-nos para ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Prezado amigo, amanhã estaremos começando o terceiro capítulo. Graças a Deus estamos avançando passo a passo para a eternidade. E eu conto contigo a participar em cada estudo aqui e a partilhar com os teus amigos. Que Deus possa te abençoar a si e a sua casa. Em nome de Jesus. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.